Então, eu sou o António Augusto Aguiar, contrabaixista do Remix Ensemble e músico, e temos hoje o convidado Igor Silva, compositor do Porto, que neste momento estuda fora, já vamos ver as circunstâncias, com o qual temos vindo a trabalhar já há uns 6 ou 8 anos, me parece. E, portanto, isto na linha das entrevistas que estamos a tentar fazer com os compositores com quem temos vindo a trabalhar, sobretudo também neste contexto da pandemia, e o que é que nós podemos fazer. E, portanto, eu passaria para a primeira parte desta entrevista, perguntando naturalmente ao Igor portanto, quantas peças já tocamos tuas? Parece-me do meu levantamento umas 3 pelo menos, certo, Igor? Sim, três peças para ensemble que o Remix tocou, que foram 3 encomendas. A primeira foi em 2012, que foi o ano da minha residência, enquanto jovem compositor residente. Depois, no ano a seguir, houve logo outra encomenda imediatamente, que foi uma peça mais pequena, que era You Should Be Blind to Watch TV. E, entretanto, houve este último projeto que foi, curiosamente, o último projeto que fiz, na verdade, e o último projeto que o Remix fez também, em fevereiro deste ano, o último concerto que fizemos juntos. Portanto, a primeira peça deve ser de 2012. 2012, exatamente. Sim, entretanto já tinha trabalhado antes com o Remix, com uma pequena peça para viola eletrónica e luz, em 2010. Ou seja, esse foi o meu primeiro contacto profissional, digamos assim, com o Remix, foi tocado pelo Trevor McTate. Ok. E depois como estudante? Ainda como estudante. Essa peça, por acaso, foi escrita no meu primeiro ano de composição, no meu primeiríssimo ano de composição. E a minha primeira peça, assim, mais a sério, com eletrónica e multimédia. E teve piada porque foi logo, a primeira peça que fiz com o Remix foi logo, essa peça para viola foi imediatamente uma peça com eletrónica, com multimédia. Ou seja, desde o início começou a fazer parte do meu processo e do meu trabalho. Então, se calhar antes disso, ia-te perguntar como é que tu vês a tua música no panorama atual musical português e fora de Portugal, claro, internacional. Definirias como compositor? Como assim? Como é que te defines como compositor? Essa é aquela pergunta muito séria que se faz aos compositores, não é? Cuja maior parte das respostas é interessante porque eu percebo a problemática, o que é ser compositor hoje em dia, não é? E discute-se muito isto porque é efetivamente importante, mas depois as respostas não são muito diferentes, geralmente, do que seria ser compositor há 200 anos atrás. Ou seja, é muito curioso falar sobre isto, mas tem que haver efetivamente uma resposta nova. E eu acho que existe várias formas de ser compositor hoje em dia. Existe, obviamente, a forma tradicional, clássica, de compositor que escreve música para um ensemble, para encomendas, preferencialmente à luz das velas. Ou seja, este lado histórico que é ser compositor, e obviamente há muitos compositores que ainda querem pertencer a esse legado, o que é absolutamente válido. Para mim, eu entendo perfeitamente esse legado, faz parte inevitavelmente da história, faz parte inevitavelmente de mim, mas é totalmente impossível ter essa atitude hoje em dia para mim. Ser compositor hoje em dia é muito mais do que escrever uma partitura para um ensemble ou para uma orquestra tocar, é muito mais do que escrever música acústica, é muito mais do que escrever música, na verdade, porque eu acho que faz todo sentido, para mim, a nível musical, e parte da minha atividade compositiva não é só compor, mas faz parte a produção, a mistura, a gravação, a performance também, faz parte do meu processo compositivo e da minha atividade musical, portanto acaba por ser um conjunto de formas de estar na música, e isso sim é ser compositor para mim hoje em dia. Ok, claro que se calhar ajuda-nos a perceber quem tu és. Se nos falares um bocadinho das tuas influências, quais são as tuas grandes influências? As minhas grandes influências são
Tem muitas influências, na verdade, porque a música é grande, a música é uma coisa muito grande, não só a nível histórico, mas se pensarmos só no que aconteceu nos últimos 10 anos ou 5 anos de música, é uma coisa gigantesca. E acho que ser compositor hoje em dia, ser artista hoje em dia, ser uma pessoa em sociedade hoje em dia, é estar minimamente consciente do que é que se passa à nossa volta. Ou seja, é óbvio que eu continuo absolutamente fascinado e a par do que acontece no mundo contemporâneo, clássico, tradicional ou académico, digamos assim. Isto é um termo muito geral, mas continuo muito interessado nestes compositores que são compositores tradicionais, digamos assim, hoje em dia. E há muita boa música a acontecer, mas continua a haver, mas ao mesmo tempo continua a haver imensos outros compositores com outras formas de estar que escrevem música absolutamente incrível e não num panorama clássico contemporâneo. Por exemplo, hoje em dia, nos últimos 5 anos tem havido uma revolução enorme no jazz, em várias frentes, que é absolutamente fresco, novo e recente. Ou seja, para mim não faço muita distinção, ou nenhuma distinção até, entre estas influências. Ou seja, continuo, agora respondendo mais diretamente à tua pergunta, continuo absolutamente interessado, como disse, na contemporânea, nova, digamos assim. Continuo a ouvir imenso jazz, continuo a fazer algum jazz também. Se é que se pode chamar jazz, mas há imensa música eletrónica, pop, que é absolutamente das coisas mais criativas e originais que eu tenho visto nos últimos tempos. Ou seja, consigo encontrar originalidade e criatividade e frescura em muitos campos diferentes musicais, e isso acho que é das coisas mais belas para mim na música. Muito bem. Claro que não resisto como entrevistador, não como músico agora, mas a fazer a pergunta se tivesses que nomear 1, 2 ou 3 compositores que te influenciaram e que continuas a seguir o trabalho, mesmo que já não estejam vivos, quem é que tu dirias? Eu diria sempre, acho que são todos os compositores dos últimos 10 anos, 15 anos, Romy Telly, razões óbvias, Wolfgang Mittler, embora esteja a mudar muito a forma de escrever, mas é absolutamente interessante. Alexander Schubert é um compositor alemão, tem 40 anos, agora é novo. E isto dentro do ponto de vista, dentro da música contemporânea, não é? Porque fora é outra, continua a adorar tantas outras coisas. Acho que é complicado estar a nomear. Claro. Eu diria estes três compositores, sem dúvida alguma. O Romy Telly já não dá para seguir, infelizmente. Pois. Mas continua a ser alguém que eu acho que teve uma visão muito interessante da música e da arte. Muito bem. Isto leva-nos, sobretudo quando falas do Wolfgang Mitterer, a uma outra dimensão que gostava de explorar contigo, que é quando tu escreves e tendes a escrever música não totalmente fechada, acabada, e o teu interesse por alguma abertura na música que escreves e que por essa influência também, e também um bocadinho ligado à improvisação. Eu queria que falasse um bocado sobre a tua perspectiva. Porquê é que escreves com essas aberturas e isso vai interessar? Em grande parte, quer dizer, na verdade são várias razões pelas quais eu escrevo com muita improvisação, com alguma abertura. E estas razões têm muito a ver em primeiro lugar, acho que tem a ver com a minha prática musical enquanto performer. Eu acabei por estudar guitarra clássica quando era mais novo, e é daí que eu comecei a estudar música e a interessar-me por música, mas rapidamente comecei a tocar guitarra elétrica, e obviamente guitarra elétrica é um instrumento para música que não é notada a maior parte das vezes, não é? Rock, jazz, free jazz, etc. Portanto, em grande parte a minha prática performativa vem daí, e gosto, e faz sentido conservar esse lado, essa espontaneidade, e emocionalmente sinto-me bem em abrir essas possibilidades para os músicos. Depois também tem a ver com o facto de haver
imensa coisa, ou imensas ideias que eu tenho enquanto componho que eram possíveis de ser notadas, perfeitamente possíveis de ser notadas, mas com o tempo e com a experiência percebi-me que nem sempre a notação absolutamente rígida é a melhor forma de notar aquilo que se quer. Ao contrário do que todos os professores de composição me dizem, peço imensa desculpa, mas lamento, mas é absolutamente verdade. E é verdade no sentido em que eu cheguei a comparar exemplos semelhantes de música que eu escrevi absolutamente notado em música com um bocadinho mais de abertura e o resultado musical é completamente diferente. E depois também tem a ver com o facto de eu não querer de todo, isto também tem muito a ver com a minha profissão enquanto compositor, que tinha a ver com a pergunta que me fizeste há bocado, mas tem tudo a ver com a forma como eu quero trabalhar com os músicos. Eu não tenho grande interesse em chegar à frente de um ensemble, ter uma partitura totalmente notada, absolutamente composta, e o único papel dos músicos, o único papel do ensemble é absolutamente, exclusivamente interpretativo. Ou seja, é quase como se colocássemos a partitura num sintetizador ou num programa de reprodução e esse programa reproduz, lá está, e é isso. E isso não me interessa de todo, a mim interessa-me perceber qual é que é, o input, o contributo criativo e expressivo que os músicos têm. Claro que isto é bastante contraditório no que diz respeito à música clássica notada, mas isso interessa-me imenso, é uma colaboração criativa, de certa forma, e expressiva com os músicos. É muito mais entusiasmante para mim trabalhar dessa forma. Então, no teu trabalho com o Remix, que é um grupo especializado da música contemporânea, que eu espero que faça jus às tuas intenções, mas também coloca, com certeza, dificuldades desse nível, porque é muito... Ou, aliás, como é que tu reages quando abres a música aos músicos, não é? À parte criativa, em colaboração, não é? E se a resposta for muito boa, ficarás muito contente, e quando não é? Portanto, no fundo a pergunta é quais são as dificuldades nos dias de hoje de compor, neste caso com um ensemble como o Remix Ensemble, e estar à espera das respostas, porque depois de abrir, como é que tu reages? Exatamente. Isso tem tudo a ver com a forma como a improvisação é inserida na música, ou seja, dependendo do contexto, para quem o escreve, para que tipo de músicos são, que tipo de ensemble é, qual é o número de músicos também tem muita importância nas escolhas da improvisação. Eu vou altero sempre a importância e o papel da improvisação. Por exemplo, se eu escrever uma peça para o remix, se houver uma improvisação coletiva em que todo o ensemble tem um caráter improvisatório, eu tenho que garantir que o mínimo de interesse possível que os músicos consigam contribuir vai ser minimamente efetivo, vai ser minimamente eficaz. Ou seja, nunca coloco os músicos dispostos, como por exemplo fazer um solo ou criar uma secção completa absolutamente sozinhos. No entanto, consigo equilibrar as coisas ao ponto de ter, por exemplo, todo o ensemble a ler uma parte completamente notada e um músico a improvisar dentro de padrões ou dentro de indicações muito específicas. E depois também acontece outra coisa, que é, conhecendo o ensemble para quem escrevemos, e acho que isso também faz sentido trabalhar dessa forma, que sabemos quem são os músicos e sabemos qual é a abordagem que cada músico tem a nível musical, qual é o background. Eu sei perfeitamente que se escrever um solo de contrabaixo ou de baixo elétrico para ti, sei que isso não será um problema porque tu tens um background de jazz, um background de improvisação, ou seja, e se tu te lembrares, isso acontece muito nas minhas obras. Esta última que trabalhamos tem imensa coisa improvisada no baixo elétrico. O Jonathan, por exemplo, o pianista, tem algumas partes até bastante abertas e com alguma importância, com bastante importância até, porque eu sei que ele é organista, tenho essa
essa escola de improvisação do órgão, ou seja, faz sentido perceber quem é que está confortável e extrair o maior potencial disso, porque caso contrário não vale a pena escrever especificamente para um ensemble, não é? Pronto, mas também não corres o risco de perder a parte universal de cada vez que te repete a tua peça com outro ensemble. Esse será sempre o problema, obviamente. A questão é que, por exemplo, esta peça que eu escolhi para o remix do Táxi 9297, a banda sonora, em fevereiro, vai ser agora tocada em Luxemburgo, se tudo correr bem, por um ensemble em Luxemburgo, o mesmo mestre. E eu sei perfeitamente que esta peça foi escrita, na verdade, muito, especificamente para o remix, e a pensar nos músicos de remix. E agora o que este ensemble tem que fazer é olhar para a partitura e perceber que músicos é que tem que escolher para recriar esta obra. Agradáveis surpresas, não é? Para melhor. Eu acho que sim. Ou pior. Mas provavelmente melhor. Olha, mas eu tinha aqui algumas perguntas que não queria deixar de fazer. Portanto, na perspectiva de que as formas musicais, por exemplo, podem ser um bom constrangimento para o criador, e para ti parece-me que a parte da improvisação é uma mais-valia, tu acreditas que é uma mais-valia, e eu também. Mas queria trazer um bocado ao outro lado, que é a tradição musical. Como é que tu vês as questões do contraponto falaste há um bocadinho, mas e as formas, e queria-te perguntar se te encomendassem agora uma das formas, tinhas que escrever, o constrangimento, a encomenda, seria escrever um requiem ou uma ópera, qual é que tu agarrarias? É assim, isto tem duas respostas. Se houver um requiem a sair agora com encomenda brevemente, eu vou dizer que sim, nesta entrevista. Que é para não estar... eu tenho que admitir que já me apareceram várias encomendas durante os últimos anos, cujo o objeto artístico, o ensemble ou o projeto em si, nada tem a ver com aquilo que eu faço. Ou seja, um compositor não pode constantemente, ao longo dos anos, fazer sempre aquilo que já sabe fazer. Isso não tem qualquer interesse. O verdadeiro interesse é a evolução da linguagem do compositor ao longo dos tempos, ao longo dos anos, obviamente. No entanto, há sempre estes projetos que de volta e meia me aparecem que são absolutamente distantes, não necessariamente do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de concepção. Ou seja, alguém que conhece a minha música vai querer colaborar comigo numa obra para ensemble e multimédia, para ensemble e vídeo, para um grupo de jazz e eletrónica, o que quer que seja, para um solista, improvisador e orquestra e eletrónica. Isto faz parte de um contexto. Agora, se me encomendar uma peça, um requiem para com coro e orquestra, não posso usar eletrónica, eu estou absolutamente amarrado. E é curioso, muitos compositores muitas vezes dizem, e os professores mais uma vez, isto volta na academia, dizem muitas vezes que é um desafio, estar numa situação de desconforto é um desafio, e eu acho que é um desafio, mas maior desafio ainda é estar numa situação absolutamente confortável com as ferramentas exatas com as quais eu gosto de trabalhar e estou confortável, e fazer a música que eu quero. Isso é que é o verdadeiro desafio, porque caso contrário estou absolutamente deslocado a nível estético. Darias duas respostas a esta última, seria que não aceitavas? Seria? Sim, ou seja, eu já não aceitava e já recusei muitos projetos assim, e não há mal nenhum. Acho que é importante que os compositores, aliás, que os artistas em geral, sem fazer qualquer distinção entre compositor, músico, pintor, cineasta, é importante que os artistas sejam bastante decisivos naquilo que querem fazer. Porque caso contrário, a minha individualidade enquanto compositor é perdida, ou pode ser facilmente perdida. Para além de ser muito importante para os compositores e para os artistas tentarem trilhar um caminho regular e premeditado, de certa forma. Deixa-me só falar de outra componente que eu acho que também é importante na tua vida, tu já falaste um bocadinho ao bocado, mas que é sobretudo nesta última peça, a tua disponibilidade, interesse
por também tocares a tua música, participares e colaborares, não só como compositor, mas também como instrumentista e improvisador. Queres falar um bocadinho sobre isso, que me faz lembrar um bocado a postura do Wolfgang Mitterer, que falaste há um bocado, como sendo também uma boa influência que tu tens. Sim, a verdade é que eu não escrevo tanta música assim, em que eu faço parte da performance. Tem a ver com a minha postura e com as minhas decisões. Por exemplo, eu escolhi estas 3 peças que escrevi para o Remix nos últimos anos. Desde a primeira peça, que eu tinha pensado que seria muito interessante escrever uma peça para o Remix, com eletrónica, em que eu estaria a tocar, a improvisar sobretudo com o Remix. E nas primeiras 2 obras que escrevi para o Remix, na primeira eu quis fazer isso, entretanto a música não foi para esse lado, não estava claramente, não permitia esse tipo de abordagem, não fazia sentido, não quis impor. Na segunda obra aconteceu a mesma situação, eu queria, mas entretanto a música foi para um caminho em que não fazia sentido absolutamente nenhum. E finalmente esta última obra, como é uma banda sonora em tempo real e a maior parte das bandas sonoras, aliás, as bandas sonoras no início do cinema eram todas improvisadas, fazia todo sentido ter essa abordagem e finalmente consegui um contexto em que fazia realmente sentido eu estar a tocar com o Remix. Volta e meia acontece estas situações com outros ensembles e com outros grupos. Eu diria que faço um projeto por ano em que toco com os músicos, toco com os ensembles, com os grupos, e o objetivo tem a ver, em primeiro lugar, porque me divirto imenso. Não há que esconder isso de forma alguma. Dá-me um enorme prazer, é super interessante, dá-me gozo, e em segundo lugar, porque consigo contribuir musicalmente para a performance. Porque é curioso, um compositor quando escreve uma obra, depois o lado performativo ganha vida própria no ensemble e nós temos pouco controle. Claro que podemos colaborar e ensaiar com os músicos, mas estar em palco e tocar com os músicos e estar com as mãos na eletrónica, no controlador ou na guitarra e olhar para os músicos e puxá-los para um determinado ambiente, ou percebes o que quero dizer? É totalmente diferente e esse foi o meu objetivo em ter tocado neste último projeto com o Remix, conseguir estar com os músicos em palco e conseguir um sentimento ou uma sensação de comunidade, uma sensação de música coletiva que às vezes é um bocado complicado, que não se consegue ter. Eu pelo menos não consigo ter quando estou no meio da sala com a partitura a ver se alguém desafinou aquele miúdo de mola ou não. Pois, é mais passivo. Mas falando ainda um bocadinho da tua música que nós experienciamos como intérprete e comparando esta última obra do Táxi com as 2 anteriores, isto é talvez uma interpretação minha, mas parece-me que, e eu imagino qual seja a razão, mas queria te perguntar, musicalmente parece-me menos ambiciosa esta do Táxi, no sentido da musical, puramente musical. Eu sei que há aqui um filme, portanto a música serve um filme, portanto tu não te quero influenciar a dar a resposta, mas queria que falasse um bocadinho disso, porque musicalmente parece-me não é andar para trás, mas parece-me que é menos exigente do ponto de vista da escrita musical, enquanto as anteriores viviam por si só com um contexto e um objetivo puramente musical. Sim. Esse foi o meu primeiro impasse, foi o meu primeiro grande problema com o projeto. Quando eu aceitei o projeto e comecei a pensar como é que iria trabalhar numa banda sonora de 2 horas para um filme mudo em que 1/4 do filme são diálogos mudos, automaticamente comecei a pensar quais são as possibilidades musicais e quais são os recursos musicais que me servem ou que me são úteis para servir o filme, porque o objetivo é esse. Eu não tinha qualquer interesse em escrever a música que eu quero ou que eu quisesse
e só com o pretexto de escrever uma banda sonora. Isso não faz sentido nenhum. Se é para escrever uma banda sonora, vamos escrever o filme e vamos fazer com que as duas coisas, com que os dois componentes estejam absolutamente interligados. E obviamente que a música tem que ter uma expressão, tem que exprimir aquilo que o filme está a tentar dizer. E naturalmente que tive que usar recursos que não creio que sejam andar para trás no contexto musical, mas porque não falta música à nossa volta que usa esse tipo de elementos ou esse tipo de referências e continua a ser música nova, mas no contexto da minha música, da minha própria estética ou da minha própria linguagem, é efetivamente andar para trás, mas se calhar é mais andar para o lado. Eu senti mais que fosse andar para o lado, no sentido em que eu nunca escreveria, e já disse isto muitas vezes noutras entrevistas, em que eu nunca escrevia aquela música noutro contexto que não fosse o contexto do táxi. E isso é que foi o lado interessante, foi o filme obrigar-me a procurar recursos diferentes, porque os recursos que eu tenho para a minha música de concerto, digamos assim, não servem totalmente o filme. E foi importante reconhecer isso. Por caso contrário, eu acho que não teria sido a junção entre cinema e entre imagem e música não teria sido tão bem conseguida. Porque do outro ponto de vista, eu acho que a música pode não ser, como tu disseste, tão ambiciosa, mas o projeto na totalidade foi bastante ambicioso e talvez as coisas mais ambiciosas que eu fiz nos últimos tempos. Apesar da música ir para trás ou para o lado, como disseste. Certo, muito bem. Olha, acho que estamos a chegar ao fim, acho eu, mas queria-te fazer mais umas perguntas, que é o que é que neste momento estás a trabalhar, em alguma obra específica, para algum agrupamento específico? Eu neste momento estou mesmo a acabar uma peça para música de câmara, para um grupo em Aveiro, o Perform Ensemble, uma encomenda que eles estão a fazer a alguns compositores portugueses, para vibrafone, sintetizador e eletrónica em tempo real, uma pequena peça. Comecei e acabei, ou estou mesmo a acabar agora, mas comecei na altura em que o confinamento começou. Portanto, foi uma altura curiosa para começar a peça. Estou agora também a começar uma nova peça para um percussionista norte-americano, na Califórnia, que fez uma encomenda de uma peça à multimédia. E aos poucos e poucos estou a acabar a minha ópera multimédia, que vai ser estreada para o ano, em setembro. Era para ser estreada este ano. E entretanto, dadas as circunstâncias, foi ideada para o próximo ano. E ao mesmo tempo aproveito também esta altura mais calma, digamos assim, de certa forma, para pôr a casa em ordem no que diz respeito a gravações, edições, misturas. Estou também a fazer um trabalho de estúdio, aproveitar esta altura, por isso é importante. Então, se me permites desvendar um bocadinho a nossa conversa ao telefone, antes desta entrevista, como é que queres explicar este desafio que lançamos e que me pareceu que tu estás entusiasmado com a ideia, que é... Eu estou muito entusiasmado em primeiro lugar porque é super importante e super bonito ver o Remix a fazer alguma coisa nesta altura, certo, por si só. Ou seja, o próprio Remix está a querer andar para a frente, isso é muito bonito e faz todo sentido nesta altura. Em segundo lugar, é interessante porque, pela primeira vez, acontece uma coisa muito engraçada com o Remix, que é a única premissa para esta peça é escrever uma peça online. Não é? Uma peça em que o objetivo não é um concerto, mas é simplesmente um vídeo online. De resto, tem carta branca. Isso não acontece nas encomendas, normalmente, como sabes. Há uma informação rígida, há um conceito rígido, mais ou menos, ou há uma duração rígida. Pronto. Neste caso, é interessante. Este projeto é interessante porque não existe um espaço físico, não existe uma obrigatoriedade física ou instrumental, é absolutamente multimédia. São só zeros e uns. Ou seja, vai ser uma peça multimédia para o Remix. Vai ser uma coisa muito engraçada, muita piada. Acho que estamos todos a precisar de algo assim. Vai ser algo
ligeiramente diferente daquilo que eu tenho feito e que o Remix tem feito, acho eu. E vai ter muito piada, vai dar muito gosto fazer isto. E estou muito contente por poder, mesmo assim, mesmo dadas as circunstâncias, podermos estar a trabalhar e a criar juntos alguma coisa durante este tempo. Certo, portanto, isto a correr bem, estará em breve disponível para toda a gente ouvir, que estiver interessada. Portanto, este desafio que é do Igor escrever uma peça para os instrumentos e que ele entender, feita à distância. E também vai ter uma parte eletrónica, com certeza. E uma parte visual, vai ter uma parte multimédia visual. Portanto, adaptada a este momento que estamos a viver, que é único, nos aconteceu nas nossas vidas. Não me parece que haja grandes exemplos na história da música. Tem mais a ver com a história da humanidade, isto. Não é? Isto tem a ver com tudo. É. Pronto, Igor, agradeço-te muito a tua disponibilidade. Obrigado, eu. Muito ansiosos em ver e fazer este processo de construir uma peça à distância. E felicidades e cuida-te. Igualmente. Um abraço. Vemos brevemente. Isso. Tchau, tchau. Obrigado, Igor. Beijo. Está feito? Tá! Ei, caramba! Espera aí. Deixa-me... Ainda está gravado, deixa-me parar.